Sejam todos bem-vindos, que nós vamos falar de análise sintática, mais especificamente de classificação das orações. Vamos começar falando de análise sintática, classificação das orações. Mas antes disso, é preciso que nós observemos que existem três tipos de período composto. O período composto pode ser formado apenas por coordenação, apenas por subordinação ou de uma maneira mista, composto por coordenação e subordinação. Mas o que é um período composto? Período é toda frase que contém verbo. Para ser período, é preciso que tenha sentido completo, por isso frase, e contenha verbo, aí é período. Em síntese, período é a mesma coisa que frase verbal. Então, o período, a frase verbal, pode ser composto apenas por coordenação, quando as orações são sintaticamente independentes, apenas por subordinação, quando as orações são sintaticamente dependentes, ou de uma forma mista, composto por coordenação e subordinação, quando há orações independentes, orações coordenadas, e orações dependentes, oração principal e oração subordinada. Então, o período composto pode ser apenas por coordenação, quando as orações são sintaticamente independentes, ou seja, uma oração não completa a outra, uma oração não desempenha função na outra, uma oração não é termo da outra. O período pode ser composto apenas por subordinação, quando as orações, ao contrário, são dependentes, uma completa a outra, uma desempenha uma função na outra, uma oração é termo da outra. Daqui a pouco os exemplos. E o período pode ser misto, quando é composto concomitantemente por coordenação e subordinação. Ou seja, o período que apresenta orações sintaticamente independentes e orações sintaticamente dependentes. Esses são os três tipos de período composto que nós temos. Coordenação, subordinação, misto. Repetindo aí, né, só para ficar bem caracterizado, período é a mesma coisa que frase verbal. Para ser frase, é mister que o enunciado tenha sentido completo. E para ser verbal, tem que conter verbo. Então, o que é período? É a mesma coisa que frase verbal, ou seja, que tenha sentido completo e verbo para ser período. Ele que pode ser composto apenas por coordenação, apenas por subordinação ou de uma forma mista, composto por coordenação e subordinação. Eu vou mostrar para vocês as características do período composto por coordenação, subordinação, período misto, e nós vamos dar exemplos, porque é por intermédio dos exemplos que nós temos a capacidade de assimilar bem essas informações. Pois bem, então o período composto pode ser formado apenas por coordenação, pode ser formado apenas por subordinação e pode ser formado de uma forma mista, composto por coordenação e subordinação. Então, o período composto apenas por coordenação, apenas por subordinação ou composto por coordenação e subordinação. O que caracteriza a coordenação? Período composto por coordenação é aquele que contém orações sintaticamente independentes. Portanto, num período composto por coordenação, as orações são sintaticamente independentes. Isso implica dizer, uma oração não é termo da outra, uma oração não completa a outra, uma oração não desempenha função na outra. Ao passo que no período composto por subordinação, ao contrário, as orações são sintaticamente dependentes. Ou seja, uma oração desempenha função na outra, uma oração completa a outra, uma oração é termo da outra. E o período misto, composto por coordenação e subordinação, é exatamente o período misto, ou seja, aquele que contém orações independentes e também orações dependentes. Eu vou dar aqui uma frase. Na verdade, é um poema, letra de uma canção de Caetano Veloso, né? Um poema canção de Caetano Veloso, e eu vou dar com esse poema, eu darei exemplos de coordenação, de subordinação e de período misto. O poema chama-se Canto de um Povo de um Lugar, uma belíssima canção. Essa canção, só para conhecimento de vocês,
é uma das canções mais interpretadas pelos corais no Brasil inteiro, né? Muitos corais aí, vocês podem pesquisar, cantam essa canção. A letra diz assim, na verdade são 3 estrofes, né? 3 versos, em verdade, que contém esse poema. 4, na verdade 4, mas 3 é que são cantados aí, até pelo próprio Caetano Veloso. O 4º verso ele ignorou na hora de fazer a canção. A canção se chama Canto de um Povo de um Lugar. Diz assim, todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando à noite a lua mansa, a gente dança venerando a noite. Esses 3 versos são cantados, mas existe um 4º verso que não é cantado. Eu já vi um coral cantando esse 4º verso, que diz assim, madrugada, céu de estrelas, e a gente dorme sonhando com elas. Um poema, né? Caetano Veloso, um poeta por excelência. Eu vou dar, então, exemplos aqui de coordenação, de subordinação e de período misto, usando exatamente letra dessa canção, esse poema-canção de Caetano Veloso, para mostrar a vocês com detalhes o que é coordenação, o que é subordinação, o que é período composto por coordenação e subordinação. Vamos aos exemplos. Então veja, um período composto pode ser formado, como eu disse, apenas por coordenação, apenas por subordinação, ou composto por coordenação e subordinação. Na coordenação, as orações são sintaticamente independentes, ou seja, uma oração não completa a outra. Por exemplo, começando a canção de Caetano Veloso, ele diz então, todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Vamos aqui ver essas 2 orações. Canta ao sol de todo dia. É importante que nós observemos que o que caracteriza a oração é a presença de verbos. Quantos verbos houver, tantas orações haverá. Aqui vocês podem observar que existem 2 formas verbais, a forma verbal levanta e a forma verbal canta. Se há 2 verbos, há 2 orações. Portanto, é um período composto. Primeiramente, é período porque é uma frase, ou seja, tem sentido completo. O conjunto todo forma um sentido completo. Todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Por isso é frase. E é verbal, é período, porque contém verbo, 2 formas verbais, levanta e canta, por isso é um período composto. Observe então, todo dia o sol levanta é uma oração, e a gente canta ao sol de todo dia é outra oração. Então aqui nós temos um período composto, todo dia o sol levanta, uma oração, e a gente canta ao sol de todo dia é outra oração. Como você sabe até onde vai uma oração e começa a outra? Como você sabe exatamente o ponto que as orações se separam? Atente nisto. As orações se separam onde há vírgula, onde há conectivos oracionais ou as 2 coisas. Aqui nós temos o conectivo e, a conjunção e. Então veja, como você sabe até onde vai a oração? Cada oração se caracteriza pela presença de verbo. Quantos verbos houver, tantas orações haverá. Verbos ou locuções verbais, conjunto de verbos. No caso aqui, 2 formas verbais. Levanta, canta. 2 verbos, 2 orações. Mas como você sabe exatamente onde termina uma e começa a outra oração? As orações se separam onde há vírgula, onde há conectivos oracionais ou as 2 coisas. O que são conectivos oracionais? São conjunções, todas as conjunções, quer coordenativas, quer subordinativas, e todos os pronomes relativos. Esses são os conectivos. No caso aqui, nós temos a conjunção e, o conectivo e, conjunção coordenativa aditiva. Por isso, aqui termina uma oração, todo dia o sol levanta, e começa outra oração e a gente canta ao sol de todo dia. Observe que a primeira oração, todo dia o sol levanta, é uma oração sintaticamente independente. O que caracteriza a coordenação é o fato de as orações serem sintaticamente independentes, mas em geral também são semanticamente independentes, ou seja, fazem sentido. Todo dia o sol levanta é uma oração
coordenada, porque é uma oração independente. Portanto, ela se chama oração coordenada. Coordenada de que tipo? Assindética. Por que assindética? Assindética pela ausência de síndito, pela ausência de conjunção. Observe que a oração não apresenta conjunção. Todo dia o sol levanta. Coordenada porque é independente sintaticamente. Assindética porque não apresenta síndito, não apresenta conjunção. A outra oração, e a gente canta ao sol de todo dia, é também uma oração coordenada, ou seja, é uma oração também sintaticamente independente. Mas neste caso aqui, ela é coordenada sindética. Sindética por quê? Porque apresenta um síndito, apresenta uma conjunção. Por isso ela é sindética. Sindética de que tipo? Aditiva. Aditiva por quê? Porque apresenta a conjunção E que dá uma clara ideia de soma, de adição. Ou seja, o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. A segunda informação se soma à anterior. Por isso, nós temos aqui um período composto por coordenação, em que todo dia o sol levanta, é uma oração coordenada assindética, e a gente canta ao sol de todo dia, é uma oração coordenada sindética aditiva. Observe. A primeira é coordenada porque é independente. A sindética porque não apresenta síndito, não apresenta conjunção. A segunda é coordenada de igual modo porque também é independente. Porém é sindética, apresenta o síndito da conjunção. E aditiva porque a conjunção é E, uma conjunção que dá uma clara ideia de adição, de soma. Está claro isso? Então, período composto, primeiramente, por quê? Porque apresenta duas orações. Como se sabe que há duas orações? Duas formas verbais. Composto por coordenação, por quê? Porque apresenta duas orações sintaticamente independentes, sendo que a primeira não apresenta conjunção, assindética, a segunda se inicia pela conjunção E, por isso sindética aditiva. Essa conjunção E é uma conjunção aditiva neste contexto. Pode a conjunção E assumir outro matiz, por exemplo, ser adversativo? Pode. Às vezes a conjunção E não é aditiva, assume esse valor adversativo até mesmo conclusivo. Por exemplo, eu digo assim, não estudo e passo nos concursos. Quando eu digo não estudo e passo, claramente esse E não é aditivo, é adversativo. Equivale a dizer não estudo, mas passo. Pronto, agora nós vamos mostrar um exemplo de período composto por subordinação, ainda lançando mão do trecho da canção Canto de um Povo de um Lugar, de Caetano Veloso. Vamos agora mostrar a vocês outro trecho da canção de Caetano Veloso, né? Canto de um Povo de um Lugar, só que agora vai ser a terceira estrofe, que traz o período composto por subordinação. Diz assim, quando à noite a lua mansa, quando à noite a lua mansa, a gente dança, a lua mansa, a gente dança venerando a noite. Veja que neste caso, a gente dança venerando a noite. Veja que neste caso, existem também duas orações, em verdade três, porque venerando é uma outra forma verbal, mas aqui podemos considerar duas orações. Quando à noite a lua mansa, a gente dança venerando a noite. Aqui, as duas orações, vocês vão ver que são sintaticamente dependentes, uma completa a outra, claramente uma completa a outra. A gente dança venerando a noite quando? Em que momento que a gente dança venerando a noite? Quando à noite a lua mansa, quando à noite a lua está mansa, né? Aqui fica uma forma verbal subentendida, mas é uma oração sim. E a gente dança venerando a noite também é outra oração que se refere a gente dança. Mas vamos considerar aqui um conjunto todo, né? Como se fosse só uma oração. Em verdade, há três orações neste período. A primeira oração, quando à noite a lua mansa, e a segunda oração, a gente dança venerando a noite. A segunda oração nós chamamos de oração principal. Vamos usar aqui uma abreviatura para ficar mais fácil, né? Oração principal. Por que principal? Porque esta oração é a principal informação que há no período. Esta oração é que comanda a primeira.
A primeira oração, em verdade, está subordinada à primeira. A primeira é a principal. A gente dança venerando a noite. Mas quando? Qual o momento em que a gente dança venerando a noite? Quando a noite a lua está mansa, quando a noite a lua mansa. Então, quando a noite a lua mansa, é uma oração, vamos começar um pouquinho mais para cá, uma oração subordinada adverbial causal, adverbial temporal. Subordinada adverbial temporal. Por que subordinada? Porque completa a principal, desempenha uma função na principal. E por que adverbial temporal? Porque dá uma clara ideia de tempo para a principal. Observe que a primeira oração desempenha uma função de adjunta adverbial de tempo da segunda. A segunda é principal, a primeira é adverbial temporal. Ou seja, a primeira exerce a função de dar a ideia de tempo para a segunda. Portanto, a segunda é a principal e a primeira é subordinada adverbial temporal. Subordinada porque desempenha uma função na principal, porque completa a principal. Adverbial porque desempenha a função de adjunta adverbial. E temporal exatamente porque é a ideia de tempo. A conjunção quando concede a esta oração a ideia de tempo, né? Quando que a gente dança venerando a noite? Qual o momento em que a gente dança venerando a noite? Quando a noite a lua está mansa, quando a noite a lua é mansa. Oração subordinada adverbial temporal. Primeiramente, como você sabe que isso aqui é um período composto? Composto porque apresenta duas orações, em verdade três, né? Porque dá também para nós desmembrarmos aqui. A gente dança enquanto veneramos a noite, né? Subordinada adverbial temporal também. Mas vamos considerar que seja só uma oração. Então, oração principal. Por que período composto? Porque apresenta duas ou três orações. Duas orações, por isso composto. Por que por subordinação? Porque claramente uma oração desempenha a função na outra. Claramente uma oração completa a outra. Claramente a primeira oração desempenha a função de adjunto adverbial de tempo para a segunda, por isso subordinado. E adverbial temporal exatamente porque assume o papel de um adjunto adverbial de tempo, desempenhando função de adjunto adverbial de tempo. Em síntese, no âmbito da principal há tudo, menos o adjunto adverbial de tempo, função que a primeira oração desempenha. Por isso ela se chama subordinada adverbial temporal. Vamos então dar o outro exemplo envolvendo o período misto composto por coordenação e subordinação. Ainda o trecho da canção de Caetano Veloso, né? Eu dei o primeiro verso do poema para mostrar as orações coordenadas, dei o terceiro verso para mostrar o período composto por subordinação. Eu vou dar agora o segundo verso, que eu considero que é o verso mais bonito, né, desse poema, para dar o exemplo de período misto, composto por coordenação e subordinação, em que ele diz assim, fim da tarde, a terra cora, e a gente chora porque fim da tarde. Fim da tarde, a terra cora, e a gente chora porque finda a tarde. Eu vou até fazer assim, separar em três partes, né? E a gente chora porque finda a tarde. Observem que aqui existem claramente três orações. Como você sabe que há três orações? Três orações porque há três formas verbais, há três verbos. Deixa eu repetir cora, né? Fim da tarde, faltou terra e sobrou cora. Vamos lá. Fim da tarde, a terra cora e a gente chora porque finda a tarde. Canto de um povo de um lugar, de Caetano Veloso, uma belíssima canção, né? Eu adoro este verso principalmente, né? Fim da tarde, a terra cora e a gente chora porque finda a tarde. Observe, aqui existem três orações. Como você sabe que é três orações, três formas verbais. Veja, a primeira forma verbal é cora, forma verbal cora. A segunda forma verbal é chora. E a terceira forma verbal é finda, né, do verbo findar, terminar. Então, fim da tarde, a terra cora e a gente chora porque finda a tarde. Observe que se nós ignorarmos a terceira oração, analisarmos só as duas primeiras,
veremos que as duas são sintaticamente independentes. Observe, fim da tarde a terra cora é uma oração independente e a segunda oração, e a gente chora, também é independente. Ou seja, as duas primeiras orações fazem sentido. Coordenação não se caracteriza pelo fato de as orações fazerem sentido isoladamente, não é exatamente isso. É o fato de as orações serem sintaticamente independentes. Sintaticamente, ou seja, uma não é termo da outra, uma não completa a outra. Mas acaba havendo, por conseguinte, uma independência semântica, não apenas sintática. Então, a primeira oração, fim da tarde a terra cora, é uma oração sintaticamente independente, por isso é uma oração coordenada. Coordenada porque é independente. E uma coordenada assindética. Assindética porque não apresenta síndito, não apresenta conjunção. As conjunções coordenativas são de 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Essa oração não apresenta síndito, é coordenada assindética. A segunda, e a gente chora, é uma oração coordenada também. Coordenada, porém sindética. Sindética de que tipo? Aditiva. Por que sindética? Porque apresenta síndito, apresenta uma conjunção. E aditiva por quê? Porque claramente esta conjunção dá a ideia de soma, de adição. A terra cora e a gente chora. Ou seja, quando a tarde termina, a gente chora. Então, são duas orações sintaticamente independentes, sendo que a primeira é assindética, por não apresentar conjunção, e a segunda é sindética, por apresentar uma conjunção, e aditiva pela clara ideia de adição de som. As duas primeiras orações são sintaticamente independentes. Mas se você observar a relação da segunda com a terceira, você verá que é uma ideia de subordinação. Por que a gente chora? Qual a causa? O que nos leva a chorar? Porque a tarde termina, porque fim da tarde. Então, se nós considerarmos a ligação da segunda com a terceira oração, nós veremos que há uma relação de subordinação, em que a gente chora. Então, nós temos aqui uma oração principal, a gente chora, mas por que a gente chora? Qual a causa? O que nos leva a chorar? Porque fim da tarde, porque a tarde termina. Então, a terceira oração é uma oração subordinada, desta feita adverbial causal. Por que subordinada adverbial causal? Porque claramente a terceira oração exprime uma circunstância de causa para a segunda. Qual a causa? O que me leva a chorar? Por que a gente chora? Porque a tarde termina, porque é fim da tarde. Oração coordenada, a primeira, assindética, a segunda, coordenada sindética aditiva em relação à primeira, e principal em relação à terceira, e a terceira subordinada adverbial causal. Veja, entre as duas primeiras orações há uma ligação de coordenação, de independência. Da segunda para a terceira há uma relação de subordinação, de dependência. A terceira claramente completa a segunda. Observe que existem 3 orações, não obstante haja 3 orações, uma delas desempenha dupla função. Aí você pode, é isso que faz diferença numa prova, atente nisso. Numa prova de concurso público, por exemplo, poderia vir perguntando: a gente chora é uma oração coordenada? É. É uma oração subordinada? Não. É uma oração principal? É. Ou seja, ela é concomitantemente coordenada e principal. Às vezes uma oração tem até tripla função. Às vezes ela é coordenada em relação a uma, subordinada em relação a outra e principal em relação a uma terceira. Ela pode desempenhar até tripla função. Mas é preciso que você saiba coordenada em relação a quem, principal em relação a quem, subordinada em relação a quem. A primeira é coordenada assindética em relação à segunda, que é coordenada sindética aditiva em relação à terceira. E a terceira, oração subordinada adverbial causal.
Por isso, nós temos 3 orações, vamos recapitular isso. 3 orações, porque há 3 verbos. Quais são as formas verbais presentes? Cora, chora, finda. As 2 primeiras entre si são independentes, por isso, período composto por coordenação. Da segunda para a terceira, há uma relação de dependência, por isso, período composto por subordinação. O conjunto inteiro, com 3 orações, apresenta um período misto, composto por coordenação e subordinação. Muito obrigado de coração, até a próxima.